Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Gravamos no dia de São José, dia do Pai, né? Ainda se mantém como dia do Pai. No outro dia, ainda se mantém como dia do Pai. No outro dia estava a ver um daqueles vídeos que aparece, então um comediante americano ia dizer que tinha sido uma sondagem, um estudo, uma coisa qualquer do género, a dizer que o feriado mais celebrado no mundo era o Natal. O segundo mais celebrado no mundo era o Dia da Mãe. E o Dia do Pai era o 8º ou 9º, depois do Halloween e depois do não sei o quê. Então eu era um comediante homem, não é? A dizer, mas como é que é possível, não é? O Dia do Pai estar ali tão baixo. Pronto, hoje vamos falar um bocadinho também desta figura de São José. Há 6 anos, coisa menos coisa, celebrámos o ano de São José, como padroeiro, né, universal, ou padroeiro da Igreja Universal. E vamos olhar para esta figura de São José e vamos refletir um bocadinho sobre se ele pode ser figura, modelo, né, da paternidade e também da paternidade na família. Mas antes disso, se calhar ainda consegues lembrar-te como é que tem sido estes dias? Tem sido a correr, como é próprio. Marcados. E ainda não chegaram as confissões. Já esta semana começa. Já amanhã. Amanhã não consigo ir. E depois na próxima semana é todos os dias e depois termina na terça-feira aqui na terça-feira santa. Por isso isto agora é um pulinho até à semana maior, cheio de coisas, e Nosso Senhor depois tem outras muito reservadas ainda para nós, que nós ainda não estamos à espera, mas pronto, seja o que Deus quiser, e vai ser bom de certeza. Mas então, nesta correria toda, queres destacar assim alguma coisa? Alguma reflexão? Alguns sinais do Nosso Senhor? Eu posso partilhar uma coisa que é, eu tenho, talvez desde o meu retiro, que... Eu só me lembrasse também, sim, o retiro parece que foi anteontem, não é? Mas o que já aconteceu depois do retiro já foi um enxerto. Mas, quer dizer, a vida de qualquer pessoa, e a vida de padre também, é uma vida muito inesperada, no sentido em que eu não sei que tipo de pessoas é que... Se vai aparecer alguém, que tipo de pessoa é que aparece, o que é que eu tenho que dizer, é uma coisa muito pouco controlada. E também, como é muito de atendimentos pessoais, é muito fácil as coisas saírem furadas, porque a pessoa desmarca, ou porque acontece qualquer coisa. Portanto, é fácil o meu dia, eu ter uma agenda de uma maneira e depois o Nosso Senhor rir-se de mim e ter outras coisas na agenda para mim. E então, desde o meu retiro, que comecei a tentar... eu costumo irritar um bocadinho quando as coisas saem dos meus planos, mas comecei a tentar alegrar-me com a surpresa e dizer, ok, então isto agora tem esta hora, então o que é que tu tens para mim nesta hora, não é? Agora tenho aqui... E há sempre coisas para fazer, graças a Deus, nem que seja ir rezar, ou ir dar um passeio, mas tem acontecido várias vezes, ou se calhar sempre aconteceu, mas agora estou mais desperto. Os dias serem furados. Domingo, por exemplo, eu tinha o dia todo montado, bem, obviamente as missas de manhã, e saiu tudo furado. Tinha um almoço que não houve almoço, tinha uma de casa de luz para o Padre Nuno, tinha fazer um jantar que não havia gás, tinha uma data de coisas que não havia, e portanto é bonito também confiar que a Nosso Senhor conduz também a nossa vida e em vez de ver a frustração de não fazer o que estava programado, de não fazer o que estava programado, alegrar-me também com isso. Tem sido interessante. Eu acho que não sei se já te contei isso, eu já falei aqui no podcast, mas no ano sacerdotal, foi em 2009, não sei se eras vivo ou não. Acho que não. 2009, então, aqui no Departamento da Comunicação do Patriarcado, era o padre Edgar Claro o responsável. Da comunicação? Da comunicação, sim. E na altura estava mais em voga os blogs. Sim. Então ele criou um blog da a vida de um padre, ou o dia a dia do padre, um bocado assim parecido. Então cada semana ele pedia a um padre, novo, velho, religioso, diocesano, com este trabalho, com aquele trabalho, mas que todos os dias fizesse um post no blog
um bocadinho a partir do seu dia, da sua vida, uma reflexão, uma descrição, o que quer que fosse, não é? E eu lembro, na minha semana, ele pediu-me para eu também falar, na minha Mas semana... era em áudio? Não, Escrito, era escrito. E podes ir ver, deve estar na internet ainda alguns, não é? Mas houve um dia dessa minha semana em que eu disse, olha, hoje não fiz nada do que estava programado. Era suposto fazer isto, de uma forma genérica, né? Tudo coisas importantes na minha perspectiva, e com certeza que eram, né? Mas Nosso Senhor fez com que fosse tudo ao contrário, não fizesse quase nada daquilo que estava programado e tivesse disponível para aquilo que ele tinha preparado, né? E pronto, e é o que é. Às vezes de facto é bom nós termos essa liberdade, né, esse desprendimento, mas por outro lado depois também de facto a vida foge-nos um bocadinho do controle, e depois aquilo que são as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, às vezes têm que se ir adequando, né, têm que se ir experimento, né, e por isso é preciso haver aqui um equilíbrio, de não perdermos a liberdade, porque não há... como dizia o Dom Manuel Clemente lá quando era nosso formador no seminário, não deixem que vos tirem a vida, sejam vocês a dar a vida, né? E por isso ter esta liberdade de fazer não só o que é suposto, mas o que Deus se nos impõe, mas fazermos disso não como quem se vai esvaziando, né, no mau sentido, sim. mas como quem acolhe, não é, as surpresas de Deus. E de facto é muito bom, e é muito bom viver essa liberdade, mas sem cortar as raízes, né? Porque depois é a pior coisa que existe. Por isso é preciso às vezes também saber dizer que não, saber... Sim, acho que saber saber dizer que arrumar. não, o tempo vai ensinando aos poucos. Sim. Mas que é uma arte para toda a gente. Sim. Que Sim, os meus dias, o meu dia-a-dia também tem sido um bocadinho como o teu, cada vez mais preenchido, mas eu destacaria ainda um outro pormenor, que se calhar também experimentaste o mesmo, que é não só isto, não só as coisas que acontecem, as pessoas que surgem, às vezes mudarem um bocadinho as nossas organizações, mas é a diversidade, né, desde pessoas que não se confessam há não sei quanto tempo, desde pessoas que estão a passar grandes dramas na sua vida, desde obras de nada, desde trabalhos assim mais como é que se diz, mais administrativos, ou seja, até um almoço ou um jantar assim mais festivo, ou seja, a diversidade de coisas, não é? Que às vezes é um bocadinho estranho para mim, não é? De cá, mas não é suposto a gente só fazer as coisas de nível 10, não é? Ou de nível 1000, não é? De termos todo o tempo disponível para confessar, ou para fazer os funerais, ou para... Não, tens de ter reuniões chatas para preparar, para organizar, para avaliar, tens que trabalhar em coisas que porventura não tinhas que ser tu, tens de ter paciência, tens que saber estar, não é? Essa diversidade de ações e de tarefas, às vezes para o nosso coração assim mais pequenino, às vezes também é bastante desgastante, não é? De repente. Eu destacava sobretudo isso, né? Que o padre tem muito cansaço físico, como toda a gente, que é o normal, mas tem um cansaço mental muito grande, né? Emocional muito grande. Sim. Porque às vezes há uma confissão que dá cabo de nós, há uma conversa, e depois ou é o acumulado, ou então agora sai daqui, agora tenho que ir preparar uma homilia e não consigo, não é? Ou seja, é muita coisa. É verdade. E não é por acaso, há uns tempos estava a ler um livro, ando a ler um livro muito interessante de um monge, no século XVII, que eu estou à espera de olhar para um mosteiro e pensar muito regra austera e muita penitência, acorda à meia da noite, e o monge, por causa da vida espiritual, está sempre a dizer descanso, não é? E portanto há um lado de muito, as pessoas às vezes riem-se quando eu digo isto, mas há um lado muito pastoral no descanso, não é? Eu descanso a correr. Pronto. Mas é preciso, ou seja, o descanso é uma obrigação. Uma obrigação para me dar bem. Exatamente, é essa lógica. Eu estava a dizer descanso a correr no sentido de não posso me permitir não descansar, ou seja, é uma obrigação descansar, é uma obrigação repousar. Sim. Isso às vezes mas também às vezes é bom que as pessoas exijam aos padres descansarem, não é? Porque sim. como é sempre, as pessoas como não veem o panorama geral, né? Que cada pessoa vem falar connosco, pronto, claro que é uma responsabilidade nossa,
Mas outro dia tive uma conversa muito interessante, isto foi na sexta-feira passada. Vieram 3 amigas minhas, mandaram mensagem, amigas minhas já antes do seminário, ou melhor, que eu conheci no seminário, e vieram mandar mensagem a ver se podiam vir almoçar comigo sexta-feira. E eu fiquei todo contente, porque acho que também é preciso arejar as amizades, e então fui ali com elas a fazer um piquenique no Marechal Carmona, e foi muito interessante, porque pronto, eu queria muito saber da vida delas, mas elas queriam saber muito da minha, que é o normal, e então, nessa altura ponho 3 miúdas muito católicas, muito direitinhas, e eu ponho, então vá, digam-me lá, e comecei a fazer perguntas sobre a vida do padre. Digam lá o que é que o padre deve fazer. Então vá, o padre tem estas coisas todas, e comecei a enumerar os doentes, os ministros da comunhão, liturgia, catequeses, os jovens, uma data de coisas. Qual é que deve ser a prioridade do padre? Então, pensem, não é? Não, a prioridade é esta. E diziam-me confissões. Ok, então a prioridade é confissões. O que é que isso quer dizer? Quantas horas por dia que o padre devia estar a confessar? Então, e tem graça. E há uma que diz 2 horas. Ok, 2 horas por dia. Qual é que é o tempo útil da vida do padre por dia? Ok, e depois ia fazendo perguntas, então e mais? E qual é que é o padre... a oração. Então vá, o que é que o padre deve rezar? 3 horas. Então, o padre deve rezar isto e mais o quê? É mais o terço. E mais a meditação, claro. E mais o exame de consciência, claro. A liturgia das horas. A liturgia das horas, sim, a missa. Quantas missas? Não, essa não perguntei. Ok, e mais? A altura, já começava a ver o dia do padre a encolher, não é? E dormir. Sim, o padre tem que se deitar, pronto, tem que dormir, não sei o quê. 8 horas. Ok. E folga, o padre deve ter folga, não deve ter folga? Não, tem que ter folga, ok. Então e o padre o que é que deve fazer na folga? Que ia puxar por elas, e elas próprias, que tinham já, a partir de coisas, ideias muito feitas, perceber que não dá para fazer tudo, não é? Então, mas se o padre não vai aos doentes? Não, pá, tem que ir aos doentes. Então ia formar... Pois, então o padre também tem que estar. Então e na folga? Não, na folga deve fazer isto, deve dormir, deve ver um filme, para arejar a cabeça, deve... Eu olhava para as minhas folgas e pensei, não, pronto, gostava muito de ver um filme todas as semanas. Mas... Sim. Então ele deve cuidar de si, deve fazer desporto, deve exatamente, correr, disseram, andar, tem que fazer desporto. Sim? Tem que fazer desporto. Então era... Quantas horas por dia, por semana? Pronto, mas então essa altura teve graça ir falando com elas sobre isso, porque são coisas que nós temos que decidir, mas que a reflexão depois é muito pessoal, não é? Sobre as prioridades. Quando eu estava no 6º ano no seminário, portanto, o último ano de seminário, 5º e 6º ano passado, nos últimos 2 anos, ia perguntando aos padres novos como é que eles passavam o dia, não é? Porque há um lado, e as pessoas acho que percebem isso, fixo, no sentido de sacramentos, reuniões, coisas que o padre não consegue fugir muito, mas também muito da vida do padre é uma escolha dele. Talvez mais do vigário do que do pároco, mas é uma escolha se eu acompanho mais uma pessoa, mais outra, se eu vou aos doentes, há coisas, se eu leio mais ou demoro mais tempo a preparar a homilia, é uma data de escolhas que o padre faz. E era engraçado olhar para os padres novos em sítios muito diferentes. E uns que foco era direções espirituais, acompanhamento individual, de formação de jovens, etc. E o outro que me dizia, não, o meu dia é eu vou a um doente por dia e passo lá o tempo que o doente quiser. Isto também é um padre, não posso dizer quem é, mas é um padre que não consegue dizer que não. E não consegue sair. Coitado. Ele, quando estávamos juntos, eu fiz pastoral com ele, ele tocava-me no cotovelo para ser eu a dizer para sairmos, porque ele não conseguia. Sabes qual é que é a minha técnica? Quando vou visitar assim uma coisa, digo, olha, por mim ficava cá o resto do dia, mas tenho que sair às não sei quantas horas. Por isso, quando chegar a essa hora, diga-me para eu ir embora que eu vou. Mas diga à pessoa, sim. Então e agora ainda não me disse, estava lá, pá, não vá-se lá embora. Então pronto, é para não ser eu a ter o ónus de mas é muito difícil o padre abandonar ou mandar pessoas embora. Às vezes eu tenho essa dificuldade. Acho que aqui, quem vai lá à casa não ouve este podcast. Às vezes quando vão lá à casa... mas se quiseres eu mando-os embora a todos. Não, mas mando, porque eu não consigo mandar pessoas embora. E então, pronto, estou lá à espera. Já sei. Ok, sim. Quero ir dormir. Não, mas tu ficas a jogar com eles até às tantas, ou ficas na conversa com eles até às tantas. Às vezes a minha maneira de dizer é, mas isto já havia antes do seminário. Ok, o último jogo, esta para mim era a maneira que eu tentava safar e depois as pessoas não percebiam. Já vou sabendo desses códigos, então pronto, estou a descansar que eu sou o teu wingman nessas coisas. Obrigado. Mas eu lembro até com amigos antes de ser padre, lá em casa, vamos ver um filme, depois víamos um filme, as pessoas ficavam.
ai, bora ver outro filme. Eu Não, era só um, pá. não, eu ia pensar, não, vamos ver então um episódio de uma série e acabou. Bom, mas E as depois pessoas vê viam um episódio e queria ver 2, 3, claro, sim. Enfim, porque eu valorizo muito o meu descanso. E também valorizo muito as minhas amizades, agora para as pessoas não acharem muito mal de mim, mas pronto. Atenção, o Padre Simão valoriza muito o seu descanso, não significa que descanse muito. Significa que é importante para ele, mas nem sempre. Eu, ultimamente, vou para a cama quase sempre mais cedo que tu. São raros os dias em que eu chego a casa e que já estás a descansar. Pois. Por isso, sim, ele descansa menos. Mas o corpinho também é mais pequenininho, por isso também não precisa de descansar tanto. Muito bem, então olha, fica aqui uma boa partilha às vezes da nossa... As pessoas às vezes dizem, o Sr. Padre hoje está muito cansado. Sim. E raramente o meu cansaço é por ter dormido pouco. Sim, sim. O cansaço tem a ver com essa coisa do peso, no bom sentido, não é? Do peso de viver, de acompanhar, de sofrer com, Exatamente. não é? De ter coisas para tratar e para resolver e de saber se somos capazes de corresponder ou não. Ou seja, não é um cansaço do género, vá lá dormir mais 3 horas. Não. Vá lá resolver isso tudo que é para deixar de ter cansaço. Vá lá tratar dessas coisas todas que é para deixar de ter cansaço. E pronto, e às vezes, quando as pessoas veem, não é? Houve uma altura, assim, há um mês ou 2, não é? Com a quantidade de funerais que fiz, e eu dizer, pá, eu vim no funeral. Vim num funeral de uma pessoa que me era próxima, que é amiga, por isso calma, deixa-me estar com esta aura assim mais fechada, mais repousada, não é? Porque eu preciso também de viver isto, ou seja, não posso fazer de conta, não é? Não posso arrumar de uma forma artificial, né, estas experiências, não é? Mas sim, como dizia o Papa Francisco, padre quer-se cansado e feliz. Pronto. Essa eu não sabia, mas sim. é bom saber. Estou a receber agora aqui uma chamada de um telefone se calhar é bispo. É o Dom Manuel Comendo, certeza. Que vem cá hoje à tarde. Dom Manuel, não posso atender, estou a gravar o podcast, mas ligo quando acabar para dizer que pode ficar a fazer o batismo à vontade que eu estou consigo. E pronto. Então mais, desculpa. Não sei, antes do Manuel ia dizer qualquer coisa, mas já não me lembro. Eu acho que uma coisa que também cansa um bocadinho nestas relações não, na vida pastoral, é que mas nós não, há muita coisa que nós não podemos partilhar com ninguém. Sim, é verdade. Destes sofrimentos. E por isso... Sim. E às vezes nem mesmo com os padres. Como é do foro interno, podemos partilhar num sentido genérico, ou seja, porque o padre também não vai querer saber quem é que é ou quem é que deixa de ser, não vai fazer esse esforço, vai ajudar sobretudo o outro padre, não é? A saber lidar com uma situação, porque se calhar já passou pelo mesmo, não é? Mas sim, mas há coisas que a gente não pode partilhar com ninguém. Sim, e por isso que eu acho que são essas coisas exatamente que pesam, não é? E que fazem pensar e por isso são relações muito pouco recíprocas. Sim. É muito naturalmente, e é assim que é como os pais aos filhos, na verdade. Quer dizer, há mais dar do que receber, não é? Sim. Não quer dizer que nós não recebamos, mas sei lá, as pessoas partilham connosco, nós não partilhamos muito com as pessoas, não é? Há um lado pessoal que é bom também às vezes manter-se a alguma distância, mas duro no que isso é, não é? E pronto, é assim. Muito bem, então as próximas semanas auguram coisas muito, muito boas e muito bonitas e únicas e centrais no nosso ano. Pronto, então continuamos a rezar uns pelos outros, né, para sabermos, para que tudo aponte para a Páscoa e tudo decorra da Páscoa e que nada nos distraia deste essencial de Deus, não é? Então pronto, hoje vamos falar então de São José. Tiveste esta ideia porque é dia de São José? Sim, mas eu tive esta ideia por várias razões. Então, conta. Então na Kairos, Kairos Montessori, o colégio que eu sou capelão, eles gostam muito e têm muitas ideias de... É uma escola não apenas para as crianças, mas muito para os pais, e pensam muito na pastoral com os pais, e pais aqui homens e mulheres, e acompanhar as famílias, etc. De maneira muito interessante. E tinham proposto fazer agora para o Dia do Pai, na verdade era amanhã, porque é quando há a missa lá, à quarta e à sexta, para o Dia do Pai fazer uma conversa com os pais aqui homens, a partir de São José, sobre qual é o papel do pai na família, o papel do pai cristão, o papel do homem na família, etc. E eu
também em conversa com eles, percebi, eu não tenho muito conteúdo para falar sobre isto, mas acho um tema fundamental, por várias razões, que também posso dizer, e por isso pedimos ao padre Tomás Fernandes para ir lá amanhã, e pronto, e o padre Tomás Fernandes vai lá, e eu queria tanto que o padre Tomás fosse, que o padre Tomás tem missa na paróquia, então eu vou à paróquia de Queluz celebrar a missa, para o padre Tomás poder ir lá à escola, e pronto. E quando pensava nisto, e pensava, pronto, eu não sei o que é que eu diria, mas eu acho que é um tema que me toca, porque há uns tempos li um livro sobre um bocadinho também qual é o papel do homem na família, um bocadinho, um livro que gostei muito, longo, assim um bocadinho, eu de vez em quando ia citando nas homilias, e já houve um dia que fiz uma homilia sobre o papel do homem na família, e depois vieram refilar, não, vieram gozar comigo, porque na missa estavam quase só mulheres. Mas pronto, mas eu disse que isto é uma coisa para ensinar, é uma coisa para... Sim. Acho que não é só para os homens ouvirem, mas... Então este tema do que é um homem aqui macho, qual é o papel do homem na família, estava desperto, e acho que a figura de São José nos pode ajudar. Sim. Até porque eu acho que nós acompanhamos muita gente diferente, e há pessoas que eu acompanho que tendem muito para um lado... o homem é isto, resposta final, cabeça, portanto, muito acentuado este lado, e depois a maioria da sociedade vai tendendo para o lado, não, o homem e a mulher são iguais, e por isso em casa não há bem diferenças. Então acho que é um tema interessante para pensar. Sim, sem ser normativo, sem ser dogmático, fixo, mas há coisas... mas ver se há essa natural inclinação, então que haja também esse cuidado e essa relação cada vez mais consciente e saudável, não é? Sim. Mas há coisas que a mulher faz e que o homem não faz, nomeadamente ser mãe. E ao contrário, nomeadamente ser pai, não é? Por isso há um amor que é incondicional e que é completo, e por isso às vezes até é difícil dizer que é diferente, não é? Que falta qualquer coisa, porque não há amor maior do que essa paternidade ou maternidade, mas experiencia-se de forma um bocadinho diferente. Não é para me constranger, não é? Ou constrangir, não sei, não é para me condicionar no género, não, isto é suposto ser a mãe a dizer ou a fazer, ou isto é suposto o pai chegar-se à frente, mas ter assim umas balizas, umas sementeiras, não é? Uma proposta pode ajudar, não é? Se for para ajudar, ótimo. Se for para na defensiva ou para acusar o outro ou não sei o que mais, não é assim que nós devemos refletir, não é? sobre estas figuras, não é? Masculinas, nomeadamente da paternidade de São José, em relação a Jesus, e também de esposo de Maria. Mas é tendo em conta estes estes nossos pontos de partida, por assim dizer, então é por aqui que vem a nossa reflexão, ou a tua reflexão, porque sei que também leste um livro ou outro também agora ultimamente sobre essa... Eu li sugeriste tudo para ler, mas ainda não tive Eu sugeri tempo. um dia fazer um podcast sobre ele, que não fizemos, e eu na verdade não consegui agora folhear todo, reler, porque eu acho que é mesmo enriquecedor. Boa. Pronto, mas isso fica para outro dia. Eu hei de falar de algumas coisas que aprendi no livro, ou que o livro trouxe mais. Depois eu vou ler dados, o livro também, que é para fazermos um podcast com jeitinho. É um livro mesmo, enfim, é um bocado pesado, é um bocado mistura sociologia, psicologia e teologia, acho eu. Sobre os sexos. Já agora posso dizer, é de uma teóloga protestante americana, Nancy Pearcey, e o livro chama-se The Toxic War on Masculinity, portanto, a guerra tóxica da masculinidade, ou sobre a masculinidade, como o cristianismo reconcilia os sexos. Enfim, hei de falar também de algumas coisas hoje sobre o que ela diz, mas muito interessante, é um momento de Marcos Mendes. Só para a pessoa ver... Eu, na verdade, quando comecei a ler o livro, fiquei doido. Eu conheci este livro num podcast de teologia, já não me lembro do nome, que tinha alguns convidados e chamaram-na. Bem, gostei imenso do que ela disse. Depois fui ouvi-la no outro podcast, quase a mesma coisa, mas... E depois decidi comprar o livro e sugeri a imensa gente. Sugeri a pessoas que eu achei que poderiam ser boas, até que conseguiriam fazer com que o livro se traduzisse e que o livro se pusesse nas escolas, porque eu acho que... Pronto, mas já está traduzido ou não? Não está em processo de tradução? Acho que não. Ninguém ligou muito. Porque é um livro um bocado técnico, letra pequena, 200 portanto... Tenho que pôr os óculos, então. Não, sim, não é um livro... Não é um ensaio que é fácil de ler, pronto. Mas é ótimo, enfim. Então vá, começa lá. Comece lá. Quais é que são assim os tópicos que gostavas de falar, até para eu te ir guiando
e calar-te na altura certa. Então, pus aqui alguns pontos. O tema, eu gostava de ir ao tema do pai como o papel do pai espiritual na família, mas eu Sim. acho que ainda não íamos já lá. Eu acho que há um tema, o tema principal do pai na família, que é também por onde ela começa no livro, ainda antes de ir a São José, vem muito também daquela leitura que as pessoas têm alguma dificuldade em ver, que é o tema da submissão da mulher. Efésios 4, pai. Sim, 4 ou 5, já 4 não ou sei. 5, 5. Porque, e penso que nos Colossenses também aparece, Sim. mas os Efésios é maior. Eu há uns tempos, enfim, há uma leitura que os noivos, quando começam a escolher leituras, dizem logo, ai não, que horror. E depois e depois escolhem essa, não é? Mas Essa de forma breve. Eu nunca apanhei. Não, a mim já me aconteceu várias vezes dizer mal dessa leitura, mas escolhem em forma breve. Ou seja, escolhem a explicação sobre mulheres sendo submissas, maridos a meio, mas não escolhem essa. Sim. Eu acho que, bem, eu já apanhei uma pessoa muito próxima de mim a dizer-me: eu não concordo nada com essa leitura. Não tem nada a concordar. Exato, não tem nada a concordar. Temos é de perceber o que é que quer dizer. Exatamente. Aliás, porque é através dessa leitura que São Paulo utiliza para falar, ou através do amor dos esposos, que usa para falar do amor de Cristo por nós. E esse é que é o mistério. Esse é que é o mistério. Esse é que é grande mistério. Pronto, e é muito curioso. Então, já tinha comentado isto com o Padre Nuno, mas um dos grandes dados da sociologia é que quando se vai ver a sério, isto não é só uma coisa cristã, quando se vai ver a sério, que às vezes costuma-se pensar que as taxas, e dizer-se que as taxas de divórcio são iguais na igreja e fora da igreja, aqui, igreja sentido grande, cristãos, são indiferentes. Os abusos sexuais na família, ou a violência doméstica, ou a taxa de felicidade da família ou das mulheres não muda consoante são cristãos ou não. Portanto, é um bocadinho um pensamento comum. Mas esta autora vai ver então os dados e faz uma grande distinção entre os chamados nominal Christians, portanto os cristãos de nome, que se dizem cristãos, mas que não vão mais de uma vez por mês, acho que é mais ou menos essa coisa, não vão mais de uma vez por mês a um serviço religioso cristão, seja a missa católica, seja outra coisa, e depois os cristãos verdadeiros, podemos dizer assim, ou que tentam ser cristãos, que vão pelo menos 3 vezes por mês, 3 ou 4 vezes por mês a um serviço religioso cristão. E ela diz que os dados da sociologia comum, portanto não é uma ideia dela, é que as maiores taxas de felicidade de felicidade das mulheres e das crianças, as menores taxas de divórcio, as menores taxas de abuso e de violência doméstica não estão nos praticantes. E ele diz exatamente o contrário, portanto, as maiores taxas de divórcio, as maiores taxas de violência, as maiores taxas de abusos e as piores taxas de felicidade não estão nos ateus, estão nos nominal Christians, portanto, as pessoas que pegam nos ensinamentos de Jesus e como não têm fundamento, deturpam aquilo, não é? E a passagem mais conhecida é essa da submissão. E por isso é um homem que ouve, Jesus diz que tu tens de ter submissa a mim, eu mando-te. E pronto, e como não conhece Jesus, não conhece o mistério, pronto. E por isso, que é o que acontece com estas pessoas que dizem, eu não concordo com isto, eu nunca me abeirei do mistério para perceber. Sim. E por isso eu não concordo, porque eu acho que submissão é o que... Pronto, atenta contra a dignidade de cada um. Sim, não há igualdade entre os dois. Sim. O homem manda. Sim. Agora, isto quer dizer... Isso é tudo por outro lado, isto é tudo mau. Mas é muito curioso que, de facto, há uma instrumentalização do cristianismo por muita gente que se diz cristã e que ia dizer, arruína a estatística, estou-me a abrir para a estatística, não é? Arruína os casamentos em nome de Jesus. Em nome de Jesus e... Em nome de um Jesus que não existe. De um Jesus que não existe. Sim. E isso, bem, ajuda-nos primeiro a querer conhecer então melhor os textos e a querer perceber, mas também a perceber que na tal leitura, quando aparece mulheres sejam submissas aos maridos, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, não é? Portanto, deem a vida por elas. Quer dizer, há também aqui uma relação de diferença de papéis, não é? Diferença de papéis.
eu não entro em temas, e acho que a igreja também não entra bem em temas de... Isto quer dizer tarefas domésticas, isto quer dizer... Não, isso vai mudando ao longo dos séculos, vai mudando ao longo das culturas. E o que funciona cada família, se Claro, funcionar, sim, está sim. ótimo. Não é isso. Não é esse o ponto. Sim. Mas há um lado de guia, de líder, que, mais uma vez, que é um serviço, que é uma... E há de ser servidor, sim. E olhar para São José vai-nos ajudar a perceber isso. Eu não vim para ser servido, vim para servir. Eu vim para dar a vida e dar a vida em abundância. Não é? Se é como Jesus fez, é nessa lógica. Sim. E é muito curioso, lá está, que não é apenas... Pronto, as mulheres, os maridos cristãos, pronto, têm as mulheres igualmente felizes como os chamados ateus. Não, mas diz, as mulheres que vivem assim têm muito, muito mais taxas de felicidade e os maridos passam muito mais tempo com as crianças e abdicam muito mais do trabalho. Porquê? Porque vivem a servir. E eu acho que falta-nos essa lógica de... Talvez aqui com o grupo de Emaús e de outros grupos de homens, eu acho que este tema do que é a masculinidade vai sendo trabalhada. Mas hoje, o tema da religião, para muitos, ainda é um tema feminino. Sim. Eu estava agora a falar com um amigo meu que é padre numa terra com 600 pessoas, é pároco numa terra com 600 pessoas em Santarém, e ele diz, eu não tenho um único homem na missa. Eles não vão. Sim. Eu quando estive lá na Missão País, que não era Missão País, mas do seminário na Amareleja, há muitos anos, né? A gente ia às escolas e tudo, e de repente estava um miudinho, pai, com 9 anos ou 10 anos, a dizer sim, eu gosto muito de vir à catequese, gosto muito de vir à missa, mas a partir do próximo ano vou ter que deixar de vir. Mas porquê? Então, a partir dos 12 anos, os homens já não vão à igreja. Ou seja, era uma coisa de... Já não é suposto. Os homens têm outra função. A igreja é para as mulheres, deixar lá estar. Mas há de alguém que diga mal da igreja. Estão cá os homens para defender e para aguentar, não é? Se for preciso braços para trabalhar e para pintar e para não sei o quê, contem connosco. Agora, não me metam nessas coisas religiosas, que isso é só para crianças e para mulheres. Mas isso é impressionante, porque também está estudado, e não só nas coisas da igreja, que o papel dos pais homens, é o mais determinante para o desenvolvimento de uma criança. Que é engraçado, que a minha experiência empírica diria ao contrário. Não, eu já ouvi... Eu não diria... uma parte de vínculo que tem com a mãe, que talvez... Mas o maior fator de delinquência juvenil, de ser sem abrigo, de ser preso, de ser... É a paternidade. É a paternidade. A paternidade ausente ou presente. Não é? Muito mais do que a maternidade. Não, eu agora estava a falar sobre a vida espiritual, sobre a fé. Ou seja, a minha experiência empírica é de, por exemplo, noivos, não é? Que casam, não sei o quê, e depois vamos à missa, não vamos à missa, todos eles... 90% das pessoas que casam pela igreja têm um desejo, ou têm ali uma porta aberta, ou seja, sabem que é uma coisa importante, já foi importante para eles quando eram mais novos, e aproveitam e que não, isto é uma coisa séria, o casamento não é uma brincadeira qualquer, por isso querem aproveitar o casamento para, né? Então eu pergunto um bocadinho também o percurso religioso, e a ideia empírica que eu tenho é, se a mulher é batizada, foi catequista, andou nos grupos de jovens, reza habitualmente, eu tenho para mim, olha, estou descansado porque a família vai ser católica, porque ela não vai descansar enquanto não trouxer toda a gente à missa. Ao contrário dos homens. Os homens na missa é frequente ver, né? Também é mais frequente ver mulheres sozinhas na missa, né? E lamentam-se dos maridos não irem à missa. Né? E dos filhos não irem à missa, dos netos não irem à missa. Os homens, os que vêm sozinhos à missa, estão-se a marimbar se a mulher vem ou não vem. Do género, eu venho porque quero e não quero propor, não quero obrigar, não quero não sei o quê, fico muito feliz se ela quiser vir, fico muito feliz se os meus filhos quiserem vir, mas isto é o meu caminho, é a minha vida, estou bem assim. E as mulheres são mais as coisas têm que estar todas harmoniosas, têm que estar tudo no sítio, não descansam enquanto não houver isso. Talvez, não sei, estou aqui a pensar em direto, talvez neste sentido impulsionador. Sim, impulsionador. Mas para uma criança, sim. O pai ir à missa talvez seja mais determinante do que a mãe. E, aliás, outro dia houve uma senhora que me disse assim, pai de Simão, eu agora não sei o que é de fazer, as minhas filhas não vêm à missa, a mais velha não sei o quê, a mais nova não sei o quê, tal. E eu disse, ok, e o marido vem? Não, o marido não vem. Eu, pois, então se o marido vier, elas vêm. Pois, mas isso é outro tema. Eu percebo que a mulher tem que decidir as lutas que tem. Mas de facto,
quer dizer, talvez até mais para os rapazes, mas acho que não só. Esta ideia de facto, o pai é um modelo. E a fé fica muito uma coisa de mulheres, de beatas de sacristia, não é? Que são umas santas e é umas ótimo, e, sim, gostamos muito. Não dizemos isso no tom pejorativo, só mesmo no tom cómico e familiar e ternurento. Mas de facto, as famílias em que eu vejo o pai como um guia espiritual, um exemplo espiritual para os filhos, não são assim tantas, mas eu encontro mais frutos nas crianças à primeira vista, pelo menos. Sim. Sim, não tenho essa percepção, mas sim. Não tenho essa percepção, mas também não tenho a percepção contrária. Ou seja, não sei ler, não sei. Empiricamente, da minha experiência, nunca dei atenção a isso. A olhar para a minha família, somos 3 rapazes, não é? Graças a Deus fomos sempre à missa todos juntos, não é? Pai, mãe e os 3 filhos. E houve uma altura, é uma história que eu costumo contar nos batismos, não é? Houve uma altura que o meu pai deixou de ir à missa connosco. E eu tinha pai 12, 13 anos e lembro-me de ter uma conversa assim de homem para homem, assim num domingo depois da missa, antes do almoço. Pai, porquê é que não vai à missa? Zangou-se com o senhor prior, zangou-se com Deus, zangou-se com a igreja, o que é que aconteceu, não é? E ele respondeu, não, eu fui sempre à missa porque foi a minha responsabilidade quando vos batizei, por isso quis dar-vos esta tração, não é? Agora vocês já têm os vossos grupos, cada um já vai à sua missa, não sei o quê, deixem-me em paz, agora façam lá o vosso caminho, o vosso percurso. Mas durante 12 ou 13 anos, o meu pai foi à missa todos os domingos, de férias, sem ser de férias, aqui ou acolá, de inverno ou de verão, por causa de nós. E isso deixou com certeza traços, né? deixou boas raízes. Né? Há um amigo meu, também pai, né? que é assim um bocadinho, como é que se diz? Não é revoltado, mas como é uma pessoa muito estrita, muito rigorosa e está numa fase já há algum tempo em que a Igreja, não é assim uma coisa, não é uma instituição que lhe mereça assim muito respeito e consideração. Mas na educação dos filhos, dizem, os meus filhos precisam ter uma presença paterna que os faça experimentar livremente o bem que é ser cristão, o bem da fé cristã, e na fé cristã na Igreja Católica. E eu sou incapaz de fazer isso. Então eu basicamente faço parte da família deles, né? Porque desde há 12, 13, 14 anos, né? Quando os miúdos eram umas criancinhas, costumamos jantar juntos, costumamos estar uns fins de semana juntos, começamos a estar nessa lógica de eles terem uma presença masculina, né? Neste caso padre, né? Que os ajude, que seja um bom exemplo para eles crescerem na fé. E eles hoje estão todos universitários e trabalhar e não sei o quê, e todos, cada um à sua maneira, comprometidos, né? Com campos de férias, com missões país, com grupos de jovens, com peregrinações, com não sei o que mais. Por isso há essa também percepção daquilo não ser uma coisa só para a mãe, né? Ter ali um exemplo paterno, né? E que é bom tanto para os rapazes, né? Como identificação, como para as raparigas, né? Como este sentido também de proteção e de segurança. Mas pronto, estavas a falar do guia espiritual, não é? E como isso é estudado, eu, como te disse, não tinha essa percepção, mas pode acontecer, de facto, quando é o pai que lidera, não é? Que inspira na oração, na bênção dos alimentos, na oração de todas as noites, não é? Pode deixar uma raiz mais profunda. Não é? Até porque naturalmente as raparigas têm uma inclinação mais natural para estas coisas espirituais, não é? E às vezes é o pai que pode ajudar a desbloquear, não é? E inspirar nos rapazes, não é? Nos filhos também este caminho, não é? Este papel. Sim, eu acho que isto ajuda também a perceber a diferença entre, não sei se está assim tão superada, mas que não sei, enfim, a diferença entre o que é um homem bom, o que é um bom homem, e o que é um homem verdadeiro, não é? Quando nós falamos em inglês o good man e o real man, não é? E quando se pensa em homem verdadeiro, talvez até na literatura, no cinema, etc., é mais um homem, man up, não é? Ser homem, tu estás aí a chorar, estás aí, levaste a peito isso, continuar a jogar, não é? Estás com o pé torcido, vai para dentro de campo e joga futebol, não é? Aquelas coisas assim brutas. Mas quando pensamos num homem bom e num bom homem,
não é isso que entra, não é? É um homem atento, que escuta, que bom, mas ternurento, mas que não perde a sua virilidade, não é? Não é um homem... Não, nisso podemos olhar mesmo para São José, Exatamente. mesmo que os traços não sejam assim tão explicativos, não é? Se no pouco que aparece, aparece isso muito bem, não é? Sim. Olhando para São José, quais é que são assim os episódios, os traços, aqueles que gostavas de sublinhar? Eu trouxe aqui a carta do Papa em 2020, que foi quando publicou o Ano de São José. Tens que ler este, que é a compilação de todos os textos do Papa, desde o Papa Bento XV, até quando o proclamou, até ao Papa Francisco. Desde mas eu já tenho este aqui, o do Papa João Paulo II. Acho já chega. Mas é interessante a partir disto, não é? Nomes, tem 7 capítulos, é Pai amado, Pai na ternura, logo Pai na ternura, não é? Que não diríamos logo que é uma característica do Pai, ou do homem. Pai na obediência, Pai no acolhimento, Pai com coragem criativa, Pai trabalhador e Pai na sombra. Mas é interessante olhar para São José como aquele que também dá a vida por aquela família, e por isso serve, e por isso se entrega, e por isso morre pela família. Mas é um homem da pureza, é um homem da ternura, é um homem da bondade, da justiça, do silêncio. Não é um dominador. Eu não tenho dúvida que Nossa Senhora seria submissa neste sentido bíblico ao marido, mas ele não é um dominador. Não é um... aliás, vemos isso. Quem fala nesta leitura que eu hoje li, por acaso, no Evangelho do dia, que há 2 hipóteses, mas filho, o teu pai e eu estávamos à tua procura. É a Maria que fala, não é? Portanto, não é um dominador que está no centro. Mas tem essa delicadeza também de dizer eu e o teu pai, sim. Não é eu e o teu pai, é teu pai e eu. Ok, já não sei. Mas é. Mas é interessante. Eu acho que a partir de São José há aqui um modelo de masculinidade muito grande que rompe com esta ideia do homem verdadeiro, mas apresenta-nos o que é um bom homem. E é a partir dele, isto é muito interessante, é a partir de São José que Jesus aprende também o que é masculinidade. Sim. Obviamente aprende tudo e mais alguma coisa, aprende o que é paternidade, a chamar a Deus Pai, etc. Mas aprende o que é o homem e o que é a mulher, não é? E quando fala do casamento, quando vai às bodas de Caná, quando diz o homem deixará a sua mulher, ele está a olhar para os seus pais, não é? E pronto, e por isso São José foi um grande exemplo para Jesus, também há de ser um grande exemplo para nós. Isso foi aquele que Deus Pai escolheu para confiar o seu filho. Bem, então há de ser muito bom para nós também. Estava hoje a pensar, e acho que disse na homilia, São José podia ser uma espécie do que nós depois mais tarde vimos o padrinho, aquele que os pais escolhem para cuidar do filho na ausência, não é? Então, de tal maneira que tem um grande peso, não é? E no meio de todos os homens do povo de Israel, Deus escolhe como padrinho do seu filho, sem querer desvalorizar o papel de pai, mas como escolhe como padrinho do seu filho, neste sentido, São José. E por isso aqui, pronto, é um grande exemplo, como estava a dizer. Eu, há uns tempos, talvez aqui, não sei para dizer alguma coisa sobre isto, mas ia mudar um bocadinho o foco. Força. Há uns tempos tive um café com uma rapariga, noutra paróquia, que estava um bocadinho distante da fé, estava com um pé dentro, mas queria estar com 2 pés fora. E fui um dia tomar café com ela, ia ver como é que estava, e não sei o quê, a puxar por ela, e assim, um dos grandes temas para ela, muito duros, e que a fazia afastar da igreja, era o tema do perdão. Porque a igreja dizia que devíamos perdoar sempre. E o que é que ela queria dizer com isto? Quando eu tentei descascar ali a fruta, é porque ela criticava muito, se calhar, não sei se há algum exemplo que tem muito concreto, mas achava que o perdão então era vale tudo num casamento, porque depois eu tenho que perdoar. E olhava para estas mulheres vítimas de violência doméstica, ou vítimas de abuso, ou de adultérios, ou não sei o quê, e dizia, então a mulher vai chegar ao padre e o padre vai dizer tens que perdoar. E é verdade, tens que perdoar no íntimo do teu coração, não sejas estúpida. Exatamente. E eu tentei-lhe dizer isso, olha, perdoar é uma faceta do amor e nós somos chamados a amar todos, ainda mais a pessoa que está ao meu lado, e por isso perdoar sempre. Mas não quer dizer que depois eu consiga voltar ao estado anterior, ou que deva. Sim. E ela teve bastante dificuldade com isto. Depois eu acho que ajudou. Depois eu, quando acabei o livro, sobretudo aqui um capítulo que fala muito sobre isso, mas
Mas ela achava que esta ideia da submissão era isto, não era? Pronto, tenho que desculpar o pecado do meu marido e não posso falar a verdade, não posso confrontá-lo, porque aí estou a ser contra o meu casamento. Não. Não. Há uns tempos tive uma pessoa também bastante perto de mim que eu via descobrir que teve muitos anos violência doméstica e disse-me e eu percebi, foi uma boa coisa para eu aprender. Disse-me, conta um bocadinho a história em traços muito gerais, e disse, eu falei com um padre que me dizia eu tinha de aguentar o meu casamento. E depois ele dizia, mas eu sei que se eu falasse com o padre do lado, ele me ia dizer, sai já de casa. Mas eu não queria escolher o mais fácil. E por isso, se eu escolhi o primeiro padre para falar, eu devia seguir aquele padre. E isto fez-me pensar também, enfim, como padre, não sei se já era padre quando falámos sobre isto ou não, mas ia ser padre. Primeiro no abuso de consciência que há nestas coisas, e tanto cá de um lado como do outro, não é? De a facilidade que o padre tem de dizer caminhos muito diretos e de faz isto, faz aquilo, não podes passar mais um dia em casa, ou tens de ficar mais o resto da tua vida em casa. Mas também a dureza que é, e penso também nos filhos dessa pessoa, que para eles, que depois souberam a história, não é? Que se calhar sempre viram aquilo, não sei bem, mas para eles a igreja ou os padres ou o padre foi responsável pela vida toda deles, enfim, de ficar lá, não é? Portanto, nesse atendimento espiritual, isso são várias facetas, não é? Aqui desta coisa do atendimento espiritual ou do acompanhamento espiritual, é preciso termos muita atenção e muito cuidado e muita delicadeza de respeitar a consciência de cada pessoa e dar balizas, dar mais ingredientes para a pessoa fazer a sua escolha e o seu caminho, não é? E saber confrontar, confirmar ou não, não é? E acima de tudo saber que aconteça o que acontecer, qualquer decisão que tomes, não é por causa disso que Deus vai deixar de te amar, e eu também, como padre, vou deixar de te acolher e de te respeitar e de te animar nesse caminho, nesse percurso. Outra coisa é isso, é ver, pôr a responsabilidade no padre por causa da decisão que eu tomei, não é? O padre pode ter dito o que quisesse, não é? Mas normalmente a pessoa valida ou encosta-se ou reage, não é? Já me aconteceu tantas coisas dessas, não é? De repente, uma palavra mal interpretada, ou um gesto, às vezes estou cansado e tenho que me ir embora e depois digo as coisas um bocadinho mais à bruta, um bocadinho mais seco. Ou seja, as coisas que às vezes acontecem, não é? Mas acontecem. Fui eu que disse, fui eu que reagi daquela maneira, mas tem muito a ver depois também com a pessoa e a forma como dá atenção e valida aquilo, não é? Por isso a responsabilidade é sempre, o último é sempre da pessoa. Às vezes eu que faço quando são essas crises, não nesse aspecto assim mais violento, mas o que faço na prática é ajudar a pessoa a conseguir com certo distanciamento olhar para as várias opções. Para saber tomá-las, não de uma forma condicionada, que há de ser sempre um bocadinho, não é? Mas de uma forma livre. Houve uma vez uma senhora, uma miúda, na altura miúda, não é? Como eu, que dizia assim, pá, eu pelos meus filhos eu dou a minha vida, não hesito. E eu sei que para bem dos meus filhos, para bem da educação dos meus filhos, eu tenho que ficar em casa. Deus quer mesmo que eu seja infeliz? Do género. Eu sei que o meu instinto materno, que eu sei que aquilo que é o sacramento do matrimónio, aquilo eu sei que é a percepção, eu sei que não sei o quê, eu sei que não sei o que mais, eu sei que Deus quer que eu vá por aqui, né? E eu sou capaz disso, ou seja, se eu dou a minha vida pelos meus filhos, isto não me custa tanto como dar a vida, mas de facto é para ser infeliz, não é? E eu, pronto, o que eu lhe disse foi, se calhar não. Se calhar Deus quer que tu dês a vida e que sejas feliz. Então dá mais 2 ou 3 passos, vê como é que é, vê como é que não sei o que é. Ou seja, não condiciones e não digas que Deus quer que tu sejas infeliz, porque também não é verdade. Né?
E por isso também não é verdade que sejas mais feliz, não é? Pondo esta ferida ou esta fratura na tua própria vida, não é? Dos teus fracassos e insucessos, e na vida do teu marido, e na vida dos teus filhos. Por isso, reza e pondera e toma a decisão livre e consciente, não é? Porque o Nosso Senhor não te vai abandonar. Por isso, todos os planos estão abertos. Pronto, graças a Deus aquilo era uma fase assim mais dura, mais difícil, e aquilo reconciliaram-se, e ela já pode ser feliz, mas às vezes a pessoa, como é que se diz? Às vezes um bocadinho para se desresponsabilizar. Isso é uma das coisas. Sim. É uma das coisas que eu há pouco tempo tive uma conversa sobre outras coisas que não têm nada a ver com isto, e às vezes nós padres no atendimento espiritual, estou a falar de mim, não é? Às vezes somos demasiadamente cuidadosos e delicados, e assumimos o peso das coisas, e parece que pronto, nós é que temos que pedir desculpa pela pessoa estar a sentir assim, ou porque a pessoa te fez uma má experiência de igreja, não sei o que mais. E estou a ver essa conversa agora, não é? Até porque conheço muitíssimo bem a pessoa, ainda não éramos padre, eu ainda não era padre e tudo, e essa pessoa não está numa fase difícil, não está numa fase sensível, não está. E eu cheguei ali a meio da conversa e dizer: pá, já chega, pá, chega-te à frente tu. Assuma as tuas responsabilidades, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Tu achas mesmo que és um coitadinho? Achas mesmo que a igreja não sei o que? Achas mesmo que é isso contigo, como comigo aqui ao teu lado desde sempre? É pá. Não te desculpes, não é? Não te assumes, vai à luta, assume compromisso, assume respostas, não é? Tens essa liberdade interior, e falta-nos um bocadinho desse desbloqueio libertador. Sim, não é? sim. Mas é preciso termos muito cuidado. É preciso arte também de perceber quem está à nossa frente, não é? Sim. Não, mas a pior coisa que existe é abuso de consciência. Foi tema de conversa agora também em alguns destes dias, né? Algumas pessoas que sofreram esse abuso de consciência também, e não só, mas também de consciência, ou seja, de consciência espiritual ou religiosa, né? E não sei se é por causa disso ou não, mas se calhar o algoritmo sabe as nossas histórias todas e ouve as confissões e os pecados todos, não é? Pois, isso é um tema que é melhor não falarmos. Mas surgiu acho que é no HBO. No outro dia estava e apareceu-me um documentário sobre as Testemunhas de Jeová. E depois sobre a Igreja Luz do Mundo, e depois sobre o Yoga não sei do quê, e depois sobre a Legião de Cristo, os Legionários de Cristo, não sei. E eu fui vendo assim pouco a pouco, ou seja, não via a série toda, mas via uma parte. É uma série que fala de várias... São várias séries, depois aparece do género. Vi aquela, recomendado para si. Então existe ali sobretudo, é sobre coisas da Igreja Católica, grupos da Igreja Católica, mas a maior parte de coisas sobre seitas ou sobre outros grupos religiosos. E de facto é assustador. É assustador como o poder destruidor que existe nesta manipulação da consciência em nome de um Deus qualquer, em nome de uma felicidade qualquer futura. Por isso eu vi aquilo de uma forma fria, no sentido que desconheço a realidade, não é? E sem pré-julgamentos em relação, nem julgamentos facilitadores, nem em relação a tudo, não é? Mas muito também de exame de consciência. Sim. Aliás, o Papa Francisco muitas vezes falava disso, né? Dos abusos, de abusos morais, né? E muitas vezes, tem de ser bem entendidos, mas muitas vezes também dentro dos conventos, não é? Claro. Aliás, a história dos abusos sexuais ajudou também a trazer um bocadinho este tema, né? Porque um abuso sexual é sempre um abuso de poder, que é sempre um abuso de consciência. Sim. E, quer dizer, eu sou padre há 9 meses, para aí. As pessoas colocam-se tão vulneráveis que parece que o mais fácil para a pessoa e para mim é abusar da consciência. Não é? Eu tomar conta disso. Faz isto, pronto, acabou. Sim. Mas começa por aí. E começa por aqui. Sim. Com intenções muito boas, eu quero que a pessoa vá para o céu e deixe de fazer isto. E eu próprio também já experimentei uma coisa parecida, não é? E acho que é a mesma coisa, e por isso como é que eu fiz, também tu podes fazer, não é? É preciso ter muito cuidado, muita atenção. No seminário falava-se muito, que eu nunca percebi assim tão bem o tema, porque depois é daqueles temas que se fala muito e nunca se explica, que era o tema do moralismo. Não é? Mas o padre Nuno Isidro, que agora é bispo, eu com ele acentuava muito isto, mas nunca me explicava o que era, nem porquê. Mas uma das coisas que eu percebi era a expressão ou as palavras tu tens de, ou deves, não é? E isso até que nós dizemos muito uns aos outros, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, que é os nossos conselhos. Mas isso
isso também é abuso de consciência, não é? É preciso ter muito cuidado nas homilias, sim. Sim, mas aqui até estava a dizer nas nossas amizades. Sim, nas nossas É o mais fácil. Eu sou um amigo, epá, o outro está a chorar, epá, tens é de dar uma volta, Pá, calma. Calma, sim. A pessoa... Respeito ao, Podes dizer, ao olha, espaço para mim dele. ajuda-me, ou sugiro Sim, que... sim. Mas Então o que é que achas de? o que é que achas de exatamente? E é Então, muito fácil vamos, a nossa né? linguagem. Vamos, não é? Proposta, É convite. muito, muito, muito fácil a nossa linguagem Sim. e de padres também, porque Sim. lá está, porque eu li este livro, tens de ler este livro. A nossa linguagem, pronto, Sim, claro que sim, nós não sim. estamos a querer obrigar a pessoa, Claro. mas lá dentro fica uma força Sim, diferente, sim, sim. não é? Do que a proposta. Então, e para fechar o assunto, não é? Não sei como é que chegámos até aqui, mas pronto, estava aqui a ver o papel do pai da família, não é? E é muito importante pai e mãe, não é? Para avós, não é? É também muito importante não violentar a consciência Sim. de... Sabe muitas fases na educação e às vezes é preciso sermos fortes, rigorosos, também para ajudar a educar, não é? Em termos morais, em termos intelectuais, mas é preciso ter também muito cuidado para educar bem esta consciência. Muitas vezes ouço pais, mães, não é, a falar de como ajudam pouco a pouco, não é, os miúdos a terem como é que se diz, olhar sobre si e sobre o que está a acontecer, que em vez de serem castradores e paralisantes, não é, e condenadores, não é, serem abertos, serem desafiantes. Não é? Oh mãe, eu não consigo. Não se diz não consigo. Oh mãe, é muito difícil e eu agora não estou a ser capaz. Não é? E muda muito, ou seja, não é não consigo. Ou ainda não consigo. Ainda não consigo, sim. Qualquer coisa assim desse Sim, género. sim. Se calhar não é para mim estas coisas. Ou seja, ajudar a pessoa a ir formando a sua consciência e não deixar que os outros, não é, os manipulem, até mesmo porque depois existe... Na fase do crescimento e do amadurecimento existe sempre aquela coisa inconsciente de querer agradar aos pais, não é? De querer corresponder ao que os pais dizem. Seja, eu lembro-me miúdo, assustado, mas adolescente e por isso estúpido, não é? Tinha um colega meu que ficava ansioso porque só tinha 95%. Ia chegar a casa e ia ser castigado. É, porque, Sim. E é uma coisa assustadora, não é? Os pais se calhar até fazem por bem, para incutir isto e para incutir aquilo, para incutir aquilo outro, mas é preciso ter muito cuidado sobre essa manipulação também da consciência e da pessoa, e os pais estão lá para inspirar, estão lá para ajudar, estão lá amando, querendo sempre o bem de, não é? Mas pronto, rezemos pelos pais. Rezemos pelos pais, que não é uma missão fácil, não é? E que os pais possam também continuar a inspirar-se em São José, que na prática, na Sagrada Família, uma vez ouvi um padre dizer isto de uma forma muito engraçada, não é? Temos São José, era líder ou servidor de uma família dos únicos imaculados. Sim. Tirando o Adão e a Eva, maculado. e ele maculado, ou seja, ele era o pior de todos, não é? Sim. Tínhamos um que era Deus, totalmente Deus, um que era, por causa de Deus, a cheia de graça, não é? E depois tínhamos outro pecador, justo, mas pecador, e era ele o pior de todos, entre aspas, não é? Era ele que tinha mais esta missão, este poder de cuidar, devia ser ao contrário, não é? Devia cuidar. Devia ter sido cuidado. Sim, mas é uma coisa engraçada de nós também percebermos que é um serviço, não é porque eu sou melhor que, não é porque eu tenho mais poder de, não é porque eu tenho mais inteligência que, não é? Isso é uma boa Mas imagem, ser este servo humilde, não é? De quem percebe a grandeza daquele que está ao meu lado e o dom maravilhoso de Deus naqueles que me pertencem, no sentido não de posse, mas de cuidado, de amor, de afetividade também e de serviço e de caminho para a santidade. Não é? Estamos? Só um exemplo rápido, que eu termino com este, que é... tem a ver com o cavalheirismo, tem a ver com... que eu acho que aqui em Cascais não se perde assim tanto, mas culturalmente se vai perdendo com esta... Parece que o homem e a mulher é tudo igual e por isso o cavalheirismo parece que é menosprezar a mulher, etc. Aqui a Nancy Pearcey diz que, na conclusão, diz um grande exemplo de uma boa masculinidade cristã e bíblica é o Titanic. Por exemplo da história. Como é que dramático. O Jack... Ele é o Jack. Não, mas havia... O Jack é uma história inventada, não é? Mas houve não sei se era o Guggenheim, se era um qualquer assim, um multimilionário que morreu
não é? Porque não lhe passava pela cabeça ir para um barco enquanto as mulheres e as crianças não fossem todos. Mas eu acho que é essa... Escolheu morrer, Exatamente. ou seja, e é documentado, sim. O Jack é uma história inventada só para a gente ter ligação sobre àquilo o barco, que aconteceu. sim. Mas depois há muitos estudos e há muitas coisas, e dizia-se claramente que havia 2 ou 3 figuras riquíssimas, multimilionários, que podiam comprar o Titanic, não é? E que escolheram morrer para salvar a empregada ou uma mulher. Uma criança. Não lhe passava pela cabeça, não é? Ir para o bote de salva-vidas. E no outro dia estava a fazer zapping e apareceu o Titanic no filme qualquer, e era exatamente o contrário, que era tipo o líder lá de uma coisa qualquer, não é? Que também estava a dizer que era para ir as mulheres e as crianças, e ele põe-se lá dentro, e o que estava a mandar baixar os botes olhou para ele do género... Este gajo é mesmo um covarde, né? É mesmo uma... Mas pronto, mas sim. Mas é engraçado ver, eu também noto muitas vezes isso, assim, às vezes quando é para virem para a fila da comunhão, outras vezes quando é para entrar na sala, ou seja, coisas, ou seja, são discretas, ou seja, não fazem daquilo um papel, não fazem daquilo ou seja, é normal, ou seja, quando os pais vêm do batismo para a sacristia para fazer assinaturas, ou seja, como é natural, como é comum, não é, dar o primeiro lugar nos casamentos eu tenho que dizer o contrário, porque os noivos põem-se atrás. O problema é que as senhoras têm um vestido tão grande e um véu tão grande que eles têm que ir para aí 20 metros atrás da noiva e a pisar-lhe o vestido. Por isso eu digo, olha, vai 5 centímetros à frente da tua noiva, dás-lhe a direita, que é o lugar mais importante. Isso para o pai. Para o noivo, quando está a sair da sacristia para se ir embora, não é? Agora dás da direita e vais 5 centímetros à frente, porque senão não vais a pisar. É pior para ela se fores lá atrás, porque o instinto é ir para trás e fica, ela já está lá à frente, ele diz adeus, então agora como é que nós saímos ao mesmo tempo, não é? Tens que ir 5 centímetros à frente, não é muito, mas é só desta vez. Sim, então deixa-me só dizer mais uma coisa, e prometo que é a última, que é, podíamos ter dito logo no início, mas de facto há uns estereótipos ou estereotipos, eu não sei bem, sobre o que é que são as virtudes do homem e da mulher, que não funcionam sempre. Claro. E, porque de facto não há um monopólio das virtudes, não é o homem que é o corajoso e a mulher que é não sei quê. Mas também é verdade que existe um bolo comum, uma coisa... o comum do homem, vamos dizer assim, que tem estas virtudes mais acentuadas, e tanto características físicas como psicológicas, e eu acho que socialmente isto perde-se muito, e também na educação dos filhos isto também acho que deve ser acentuado, não é? Uma vez ouvi alguém dizer, eu quando educo o meu filho rapaz, eu dou-lhe ferramentas para ele se desenvolver como rapaz e homem. Claro. Então eu não faço uma educação igual. Sim. Não é? Isto também é bom para os pais e catequistas e tudo, saberem, os professores saberem que educar um rapaz não pode ser igual a educar uma rapariga. Sim. Até porque eles respondem a estímulos diferentes. Eles dizem mesmo isso, que eu quero pôr um rapaz na catequese, não sei o que mais. Põe outra para paredes e a construir coisas e a destruir coisas e que vais agarrá-lo de certeza, não é? Põe-nos a pintar, para as senhoras, para as meninas, que elas ficam todas contentes a pintar e a arranjar. Eu às vezes digo isso também, não digo assim, mas nos batismos, né? Bebés. 5 meses, 6 meses, cada bebê é completamente diferente, e tem fome, tem frio, tem calor, está tenso porque os pais estão tensos, há muitas coisas, não é? Mas só para ser simplista, mas ciência empírica, se eu quero pôr uma menina bebezinha, não é? Assim mais tranquila, eu digo à fotógrafa, tira muitas fotografias, ponha flash, que elas adoram, não é? Os rapazes, eu ponho-me à frente deles com o livro, não é? Que eles agarram o livro, começam a querer rasgar as folhas e não sei o que, ficam concentrados a tocar em coisas, a mexer em coisas. Não é sempre igual e não é só isso, não é? Mas as técnicas, não é? Para como é que se diz? Para concentrar, não é? Para agarrar a atenção de um bebê ou de uma bebê, todos nós sabemos que é diferente. Mas pronto, então, queres dizer olá e adeus às pessoas? Olá já foi, agora adeus. E talvez para a semana nos encontremos, se Deus quiser, outra vez. Sim. Se não se fartaram ainda destes episódios. E pronto. Tá bem. Então vá, bom dia de São José a todos, bom dia do Pai, rezamos a todos os pais. Vamos